Então nós vamos orar pelos pedidos de oração, podemos nos colocar todas de pé. Alguns pedidos específicos, a Cris aqui também trouxe um pedido de uma irmã. Iracema. Não consigo ver. Ah, tá lá, ó. Tá lá. Tá. Amém. E todos os pedidos que estão aqui, mas ou aqueles que estão no coração de vocês também, Deus conhece. E também para abençoar desde já a nossa noite, esse momento que eu creio que Deus quer continuar se manifestando no nosso meio, no meio das nossas mulheres. E também no nosso retiro desde já, porque todos que estão aqui, creio que estão na expectativa. E nós vamos para lá justamente para receber mais de Deus. Amém? Então vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Se você não fez o pedido aqui, o pedido que você tem em particular, seja enfermidade, seja espiritual a luta, seja qual for, o Senhor está pronto a nos abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Chegamos a ti dizendo que tu és Deus, Rei. Nunca houve nem haverá um Deus como tu, Senhor, que vela por aqueles que em ti esperam e confiam. Queremos apresentar agora, Senhor, cada irmã que está aqui, cada pedido de oração. Senhor, toma nas tuas mãos a irmã Iracema em especial, que tem pedido no grupo e tem falado comigo logo no início, Senhor. Tu conheces, Senhor, a aflição do coração dela. Traz paz e traz quietude para ela. Intervém em favor da tua filha e age, Senhor. Tantos outros pedidos que estão, Senhor, nessa caixinha. Tantas irmãs que estão, Senhor, agora no seu coração, intercedendo por alguém, por um familiar, por uma necessidade, por uma cura, por uma restauração, por um renovo. Espírito Santo, nós te dizemos nesta noite, tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo no nosso meio. Move-te a tua presença e vem tocando as vidas e os corações. Tudo que está sendo feito nesta noite, tudo que será feito nos próximos dias, em favor deste retiro, no encontro, Senhor, que nós teremos ali, da união, Senhor, de mulheres ali juntas, em um só propósito, de buscar mais de Ti, de aprenderem contigo, de viver momentos na Tua presença, de fortalecimento, de amor, de graça. Nós te pedimos, Senhor, vem e conduz-nos, Senhor. Vem e abençoa-nos, Senhor. Vem e fortalece-nos pelo Teu amor. Vem, Senhor, toca-nos grandemente. Toma este trabalho, Senhor, nas Tuas mãos. Tudo que será feito aqui nesta noite, a ministração do louvor, a palavra, testemunho, Senhor, oração. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Vem com a tua presença e renova os corações. Abençoa aquelas que aniversariaram, que estão aniversariando e que vão aniversariar, Senhor. Traz renovo, traz ânimo, traz graça, traz vida, meu Senhor amado. Apresentamos a Ti os nossos familiares, nossos amados e queridos. Fica conosco, toma, Senhor, essa congregação, essa igreja. Pai, nas Tuas mãos, os pastores, a liderança, dá graça, Senhor, para cada um. Intervém nas necessidades de cada família, cada lar. Fica conosco, Senhor. Tu seja, Senhor, o Deus, o Rei, exaltado entre nosso meio, Senhor, nas nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua presença, Senhor. Obrigado. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Ele é digno de toda adoração. Existe um rio onde tudo é bom, uma nascente bem maior que a dor, um oceano sem medo nenhum, maré que sobe, que sobe. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Oh.
podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Existe um rio se movendo em mim, vem transbordando o amor de Deus com toda a força, vindo sobre nós, maré que sobe, que sobe. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Aleluia, Jesus. Nós temos vida no teu rio, Senhor. O rio que flui, Senhor, das águas, ó Pai, do teu trono, Jesus. Flui sobre nós, Senhor, essa noite, Pai. Nos vão quebrar, os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Vamos nos alegrar, nas ruas vamos dançar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Cadeias, cadeias vão quebrar, os presos libertar. Teu rio fluir, teu rio fluir, teu rio fluir de nós. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Rompe, rompe, podemos sentir a terra se abrir. Nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio, nós temos vida no rio. Aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia, te adoramos, Senhor. Feche os teus olhos por um instante. Comece a declarar palavras de adoração ao Senhor. Dizer: só Tu és santo, só Tu és digno, Deus. Nós te adoramos nessa noite, te louvamos por tudo que o Senhor quer fazer no nosso meio. Aleluia. Tudo está preparado aqui. Diga. E o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. As filhas já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu
tu és santo. Erga a tua voz, erga as tuas mãos, declare: só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Diga: só tu és, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, só quero te falar: teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, tu és, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Adore ao Senhor. Só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Diga: só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és digno de louvor, Senhor. Comece a declarar palavras de adoração que exalte o nome do Senhor aí do teu lugar. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Só tu
só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia, te adoramos, Senhor. Tu és a nossa esperança, Pai. Tu és, Senhor, a nossa âncora, Senhor, em quem nós nos firmamos, Pai. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio. Mesmo sem ver, eu posso crer que a tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que
ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus e não falha. Eu sei que no vale tu também está. Sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha. Tu és o meu Deus e não falha. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, és nossa âncora, Senhor. Vamos profetizar isso nessa noite. Vamos repetir esse refrão. Vamos crer que o Senhor está tocando em sonhos, em mulheres que não podem engravidar, essas que engravidarão. Não Em mulheres que esperam pelo seu casamento, essas irão casar. És minha Por mulheres que esperam uma cura, essas serão curadas. Porque tu és a nossa esperança, Pai. Em que minha fé firmada está. Não temerei, não temerei. És minha âncora, a minha esperança. Onde nossa fé está firmada, nós não vamos temer. Não temerei. Até o fim, o Senhor irá nos guardar. Aleluia. Amém. Jesus esteja no controle desta reunião nesta noite. Quem crê que o Espírito Santo está aqui, vamos aplaudir o Senhor. Amém. Muito feliz em ver um grupo grande assim de mulheres. E creio nisto. Eu nunca sei exatamente o que as meninas vão apresentar. Eu sei que elas vão apresentar de acordo com o coração de Deus, no coração delas. E eu senti que foi profético isto. E eu creio, nós conversamos com muitas irmãs aqui, né? Nós sabemos que muitas estão esperando por um diagnóstico, estão esperando por um resultado de um exame, talvez um raio-x como esse que foi mostrado aqui. Algumas estão orando para que Deus coloque o homem segundo o coração de Deus na vida delas, assim como receber um lindo anel de noivado. E muitas outras que também está esperando gerar. E que o Senhor possa estar gerando fé e esperança na sua vida, em uma ou em várias outras áreas dessas que nós falamos aqui agora. Amém? Amém, glórias a Deus. Então podemos nos sentar. Eu não sei se tem criança, mas lá atrás do maternal ele vai ficar aberto para os pequenos e para os maiores. Vai ser uma classe só para os dois. Então, se tiver alguma outra criança que queira ir lá participar junto, as irmãs já estão aguardando. E de Portão, a Vanzete está aqui. E mais 3 irmãs. E ela estava no banheiro bem na hora que a gente estava falando, né? Amém. Então ficamos muito felizes com esse espírito de unidade, de participação de todos aqui, em prol desse evento que nós vamos ter em setembro, que é o Retiro, porque nós ficamos muito gratas
e vimos assim a mão de Deus, porque em março, quando nós lançamos o tema e abrimos as inscrições, as 200 vagas que nós tínhamos em 2 semanas já foram preenchidas. E isso eu vejo Jesus nisto, né? Amém? Então vamos aplaudir a todas que por fé foram lá e se inscreveram, independente de quem iria falar, de quem estaria participando no retiro, crendo que, como foi no ano anterior, o Senhor iria se manifestar e vai de novo poderosamente nesse próximo retiro, amém? E quando nós pensamos nesse tema, Sou Casa na Rocha, foi muito interessante porque eu nem sabia que eu ia engravidar, enfim, né? Achei que não engravidaria mais, né? Porque por causa de vários diagnósticos que eu tive. Então isso foi uma coisa que ficou muito para trás. Então eu disse, retiro dá trabalho, se vocês vão me ajudar, então a gente organiza. E as irmãs disseram, sim, conta com nós. Algumas dessas irmãs, né? E realmente estão cuidando de muita coisa, que são muitos detalhes para cuidar. E quando nós estávamos orando para que Deus colocasse então um tema, Deus colocasse no meu coração e Deus, né, viabilizasse isso, eu ouvi, eu estava com meus olhos fechados e eu enxerguei assim uma montanha muito alta, como se fosse uma dessas rochas que a gente vê inclusive lá em Torres, na praia, aquelas torres altas. Então eu pensei para mim, será que é sobre cura? Será que é sobre transformação? Será que é sobre quebrar fortalezas nas nossas mentes, como a gente já fez? Até que nesta minha visão era como se eu estivesse subindo o olhar e lá na ponta eu enxergava uma casinha. Então Deus colocou no meu coração que éramos para falar que nós devemos ser casa na rocha. Não devemos pensar apenas que nós devemos edificar a nossa casa como o nosso lar, com marido, filho, pais, mas que nós devemos ser a essência deste lar, que a casa deve ser nós, que esta casa deve começar por nós. É como se nós fôssemos conter, estar dentro desta casa. A nossa vida é a casa. E não necessariamente só a família é a casa. E é isso que eu quero falar um pouquinho para vocês essa noite, nessa introdução, porque assim como uma casa, existem várias etapas para serem construídas. E assim como nós muitas vezes compramos uma casa usada e precisamos refazer essa casa, quebrar paredes e reconstruir novamente, para nós sermos a casa, templo do Espírito, nós precisamos também nos sujeitar a algumas coisas, porque senão a nossa casa cai. E não importa se ela está em uma rocha ou não, mas ela está tão fraca e tão fragilizada que qualquer vento que bater vai derrubar ela. Então vamos comigo lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, então, que é o texto base, né? Que nós vamos estar usando nesse retiro, mas que cada irmã vai estar ministrando dentro do tema segundo seu coração. Nós fizemos um roteiro e eu não vou. Eu achava que eu poderia participar, mas não vou ter condições, porque o meu parto está programado para 1 semana depois do retiro. E por pedido do médico, eu preciso fazer mais repouso. Mas para estar aqui hoje, ele me liberou. Então, por isso, no final do culto, nós vamos estar orando. Mas sintam-se todas abraçadas, porque eu não vou poder circular muito. Mas fico muito feliz, porque Deus não permitindo com que eu fosse, Ele está exaltando e permitindo com que outras mulheres sejam usadas e participem desse retiro para edificar, amém? Então nós vamos descobrir nesse retiro muitas mulheres que vão ajudar de forma tremenda. E eu vou conseguir ouvir todos esses testemunhos, em nome de Jesus. Então lá a partir do versículo 24,
é muito interessante que antes de Jesus falar a respeito de uma casa, de uma rocha, ele fala sobre prudência. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então ele começa a falar sobre as palavras que ele fala e o que ele ensina, porque aqui é uma continuidade de um ensino que ele estava fazendo. Então, quem ouve, mas pratica, então é considerado um homem prudente. E eu estava pesquisando o que significa prudência, né, no nosso dicionário. E prudência vem da virtude. Nós aqui estamos representando as virtuosas. Uma das virtudes que faz prever e procura evitar as inconveniências, perigos e ter cautela e precaução. Então, se nós queremos ser uma casa na rocha, começa por prudência, começa por cuidado, começa evitando perigos, porque muitas vezes nós achamos que porque estamos vivendo com Jesus, estamos vindo aos cultos, estamos ouvindo as palavras, o que os pastores ministram, isso vai nos isentar de perigos. Isso não é verdade. Nós vamos sofrer lutas e dificuldades. E muitas vezes nós nos arriscamos no mundo vivendo essas lutas e essas dificuldades. Então aqui Jesus começa tudo dizendo assim: bom, se você quer ser a casa na rocha, antes de tudo, aprenda a ser prudente. Então vamos falar para a irmãzinha do lado: seja prudente. E ser prudente é aquela coisa que começa desde o básico, né? Eu sei que está ventando, que vai ficar frio, está vindo lá a massa de ar frio, mas eu estou saindo de camisetinha na rua. Não é prudência, né? Tem um buraco ali, que aquilo ali está para desabar, mas mesmo assim eu continuo passando por cima do buraco. Isso é imprudência. E tudo começa do pequeno, queridas. E eu vejo que Jesus, ele quer nos ensinar isso. Coisas pequenas que podem ser grandes problemas em nossa vida. E precisamos começar assim, tendo prudência. Uma das grandes virtudes que uma pessoa pode ter, nós sendo mulheres virtuosas, que virtuosa significa mulheres de muitas habilidades, que nós tenhamos a habilidade da virtude. Então, ele continua no 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Me chama muito a atenção que ter uma casa sólida, ser sólido na fé, é preciso, primeiro, da prudência, de não nos arriscarmos na nossa fé. E segundo, sabermos que a nossa casa pode cair. E o que é o pode cair? Aqui não diz assim que o vento vai vir e vai desmoronar a casa. Ou o vento vai vir e vai despedaçar a casa. Não, primeiro ela cai. E o que me veio? O que o Senhor revelou no meu coração? Quando nós caímos, as coisas se desmoronam. Então nós precisamos estar firmes. A nossa edificação com base sólida na fé, nós precisamos estar firme para a casa não cair. Como tem até um ditado que diz, né? A casa caiu. Porque senão vai vir as dificuldades. Hoje eu até coloquei no grupo, né? Um tempo feio, chuvoso, frio. Não é convidativo para estar numa noite como essa. Mas será que nós não temos que praticar desde agora? Será que nós precisamos e nós devemos assim ser movidas ao clima, ao tempo? Ou nós queremos então dizer, não vou deixar que os ventos fortes venham, não vou deixar que as más notícias venham para não me derrubar. Então, cair quer dizer que nós não estamos firmes. Nós não estamos, como naquele desenho que tem, conectadas, alicerçadas naquela rocha. Porque caso contrário, a gente não cairia. Então, o primeiro passo
é qual que é a nossa base sólida na fé. Será que nós estamos, então, sendo mulheres prudentes e sensatas, para que, mesmo que os rios transbordem, como nós vivemos no caso das enchentes, mesmo que os ventos batem, mesmo que a chuva caia, ainda assim a gente não desmorone? E o que seria essa base sólida? Nossos princípios e nossos valores. Será que nós estamos nos moldando a este mundo e deixando que os nossos valores no mundo sejam moldados a ele, como a palavra diz, não nos conformeis com esse mundo? Será que nós estamos nos conformando e estamos nos deixando valores do mundo entrar e desmoronar a nossa casa e balançar com a nossa casa e rachar a nossa casa? Porque a inundação não destruiu. O que destruiu foi muito vento que veio contra a casa. Então, vai vir muito vento contrário contra a nossa casa. Vai vir muito vento contrário contra nós. Sempre que nós estivermos buscando a Deus, vão vir as más notícias, as notícias das enfermidades, os desafios, as dificuldades. Mas o Senhor está querendo edificar, criar uma base sólida. Porque daí assim a nossa casa vai poder continuar sendo construída, desenvolvida, para que ela então não caia, não desmorone. Porque tudo que cai sai do lugar. E se nós estivermos firmes no Senhor, nós não vamos ser então destruídas. E quando nós cairmos, nós vamos machucar, vai quebrar alguns adereços da nossa casa, como um terremoto, cai alguma coisa, quebra. Mas tudo isso pode ser consertado. E para não acontecer da nossa casa interior, que é disso que a palavra se trata, de dentro de nós, se quebrar, nós precisamos ser fortalecidas e reconstruídas. Como, por exemplo, agora com esse problema das enchentes. Se você olhar as casas por fora, muitas pessoas não foram atingidas com a água dentro da sua casa, mas as paredes racharam, o mofo entrou, a umidade. E isso significa que dentro de nós ainda tem coisas que precisam, há tempos e tempos, ser consertadas com Deus. Porque em tempos, quando vem essas enchentes, essas chuvas fortes, nós por fora, pode ser que a nossa estrutura esteja forte. Assim como nós aqui, todas hoje arrumada, todo mundo bonito, veio no culto. Mas o que tem dentro da nossa casa? Será que eu sou uma casa que tem alguns mofos escondidos? Algumas rachaduras que ainda precisam ser consertadas, que não basta passar uma massinha, mas precisa quebrar mesmo, colocar um cimento, passar a massa, pintar. Às vezes a gente só quer dar uma rebocadinha para disfarçar, né? Como diz aquela frase, confundir o inimigo. Mas lá no fundo ainda a casa não está boa. A casa foi balançada. Os últimos ventos deram uma destruída. Então nós precisamos revisitar a nossa casa interior, porque quem passa na rua parece toda bonita. A grade está lá, firme. A pintura ainda está boa, mas só quando a gente entra na casa é que nós vemos os problemas e as infiltrações. E ninguém vai poder entrar dentro de você, a não ser o Espírito Santo, para conseguir mostrar e revelar onde está a área da sua vida que todas nós temos, que ainda precisa ser tratada e curada. E eu sempre digo que quando nós dizemos assim, mas eu não sei o que eu tenho para melhorar. Muitas vezes a gente até nem sabe mesmo, né? Porque vai no automático no dia a dia, mas todas nós temos algo que precisamos curar ou melhorar. Nós precisamos pedir que o Espírito Santo revele, porque eu converso com muitas mulheres, dentro e fora do meu trabalho, aqui na igreja e também
dentro da área terapêutica, converso com mães, converso com famílias, converso com senhoras de mais de 80 anos que ainda lembram de problemas que tiveram lá na infância. E isso acontece. Pessoas ainda que estão presas e remoendo o passado, acontecimentos, pessoas que fizeram algo errado, que essas pessoas nem sabem o que fizeram, mas a pessoa sabe, remoe aquela situação e é só ela que sofre, enquanto o outro nem sabe do que está acontecendo. E quanta coisa assim nós temos ainda encravada dentro de nós, que nós não percebemos, porque estamos andando, vivendo no automático, mas quando nós nos damos conta de olhar para a nossa casa interior, daí nós pensamos assim, e eu sou uma casa na rocha, mas meia boca, porque realmente eu ainda tenho coisas para ser trabalhada em mim. E a casa na rocha, aquela ali, é o modelo. Cada uma tem um modelo de casa na rocha. Pode ser que a sua casa seja de 1 piso, de 2 pisos, uma casa azul, uma casa com floreira. Todas nós somos casas diferentes em Deus, mas nós precisamos abrir a nossa casa para que então a luz entre e nós possamos revelar, assim como dia de faxina. Faxina fazer em dia sombrio não é legal, porque não aparece direito sujeira. Agora vem um dia de sol bonito, que todo mundo resolve lavar roupa e abrir todas as janelas, vamos ventilar. Ali que a gente já começa a enxergar, tá mofando, ó, o meu teto aqui tá todo mofado. Preciso fazer alguma coisa. As minhas paredes, rachou. Com essa enchente aconteceu tal coisa. Então nós precisamos deixar a luz entrar para a gente ver qual que é o problema que a gente precisa curar na nossa casa interior. Para não acontecer então que ela caia, que ela desmorone e que ela não seja então uma casa conforme não o que os outros vão ver por fora. Aquela casa ali parece muito bonita, uma casa meio estilo romântico, meio americana, né? Mas vai saber, é uma família que pode morar dentro de uma casa dessas. Acho interessante que às vezes eu ouço as pessoas testemunhando: irmã, minha família está muito bem. Nós estamos, todos eles vão na igreja. Todos os meus filhos vão na igreja, todos os meus filhos congregam, meu marido também congrega. A nossa casa é firme na rocha. Mas quando a gente entra dentro dessa casa, daí a gente vê que tem rachadura. Às vezes o relacionamento entre pais e filhos no íntimo não é tudo aquilo. O relacionamento do marido e mulher também não. E muitas vezes a gente percebe, se entrar dentro desta casa, que o que ela mostra por fora não é igual ao que ela é por dentro. E por isso que nós devemos nos preocupar em consertar a nossa casa interior, para que então a gente possa sim dizer: eu sou casa na rocha, não porque eu recebi uma bênção, não porque Deus foi bom para mim, e Deus é bom, Ele vai sempre querer nos curar, nos libertar, nos salvar, mas Ele quer que nós tenhamos esse movimento de entrega e de conversão, para que Ele possa mudar coisas no nosso interior. E às vezes nós achamos que nós somos casa na rocha, porque nós ouvimos a palavra e vamos no culto, pelo menos 1 por semana. Mas não é essa a intenção. Somos casa na rocha quando nós nos sujeitamos a ser curadas, tratadas, libertas, para que então a gente possa dizer: a minha casa toda está bem edificada. E não apenas a fachada da minha casa está em pé ou sólida. Jesus dizia, ele disse para Pedro, né? Este é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ali ele queria dizer que era sobre a rocha, sobre o material, sobre o estado concreto sendo edificado, algo que se permaneça e seja sólido. Ele não estava falando que Pedro seria a representação da igreja.
Então, isso quer dizer que essa questão de fortalecimento da rocha, isso sempre vem na palavra nos mostrando que Deus, Ele é capaz. Mas se nós não nos apegarmos a Ele, se nós não então quisermos estar conectadas totalmente a Ele, nós não vamos poder fundir, fazer parte disso tudo, desse propósito de fortalecimento. E até isso é muito interessante, porque rocha, o significado da palavra rocha não é qualquer morrinho que é rocha, não é qualquer acostamento que é uma rocha, não é qualquer pedrinha ou cascalho que é rocha. Rocha é um aglomerado de minerais mais sólido que existe, que forma uma parte da crosta terrestre. Então, é algo muito acima de algo pequeno. E às vezes a gente se apega construindo uma casa numa rocha fake, numa rocha de mentira, em cima de um morro de areia, em cima de um morro de argila, em cima de um barranco. Então nós temos que começar a avaliar: será que esta rocha é uma rocha firme? Ou será que isso daqui parece uma rocha, mas não é? Será que eu estou edificando a minha vida em algo que parece ser sólido? Ou eu estou mentindo, enganando a mim mesma? A palavra continua ali no 26. Mas quem ouve essas minhas palavras e não a pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Não sobre essa rocha, mas sobre o que parecia ser talvez uma rocha. Sopram os ventos, deram contra aquela casa, ela caiu e foi grande a sua queda. Portanto, Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. E aqui me chamou muita atenção, porque só ensina com autoridade quem já passou, já viveu. Por exemplo, mulheres que têm filhos, só podem falar de filhos com propriedade quem já teve os seus, né? Claro que tem muitas pessoas que são técnicas formadas em área que não tem filho, mas detalhes precisa ter o seu para entender. Só pode falar de parto quem teve um parto. Então, nós podemos falar com propriedade quem viveu. Então, os testemunhos é o que nos traz a propriedade do que foi vivido, para que outros gerem fé. Inclusive, em outubro, nós vamos fazer o culto aqui pós-retiro, que todos que estão aqui estão convidadas, que vai ser o nosso culto com algumas TEDs das irmãs que ministraram, e testemunhos. Por quê? Porque nós cremos que o Senhor já está movendo o coração de vocês dentro do tema. Até o mês que vem, também no retiro, o Senhor vai estar movendo. E assim como nós tivemos no ano passado, esse ano vão ter muitos testemunhos de coisas que vocês viveram, não só dentro do retiro, mas também estão vivendo nas suas vidas essa transformação, essa mudança e essa cura. Então, Jesus, ele sabia o quanto que ele ia sofrer. Ele foi tentado e ele sofreu muito. Então, ele sabe o que é um vento forte na casa. Ele sabe o que é sofrer de dor na casa. E ele falava com propriedade de autoridade, porque ele era Deus e porque ele sabia a dor. Homem de muitas dores, ele viveu na carne dele. Ele na história, e um outro, se eu não me engano, um russo, que foi preso e condenado à morte, as dois personagens, digamos assim, historicamente, que suaram sangue, que foi já registrado na história do mundo. Então, quem sua sangue é porque sofre. Ninguém sua sangue porque está feliz, né? Então, Jesus sabe o que é sofrer, o que é passar por dores. E Ele quer que nós tenhamos essa autoridade de dizer: a minha casa, ela estava mexida. A minha casa, ela não estava consertada. A minha casa estava toda rachada. E eu consertei ela de dentro para fora. Porque, como eu disse, não é o que os outros veem, é o que nós sabemos de nós mesmos. E tem muitos exemplos disso do que nós vivemos, amadas.
como eu falei, a questão de ir no culto, às vezes a família inteira, mas tem dores e tem lutas dentro dessa casa. Pessoas que foram curadas fisicamente, né? Curadas de doenças graves, de câncer ou de alguma outra, mas que ainda dentro da casa interior dela, ela lembra de episódios que viveu com o marido, com sogra, com mãe. Pessoas que queriam muito ter filhos, e isso eu já ouvi dos dois lados, muito ter filhos, mas eram mulheres que eram totalmente bem resolvidas profissionalmente. Então, quando elas engravidaram, elas tiveram os filhos e logo tiveram que levar para uma escolinha, ter uma babá para cuidar, mas elas terceirizaram esse cuidado. E se acusam por causa disso, porque foi um preço a pagar. Ou mulheres que então quiseram muito ter filhos e ficaram em casa, abandonaram sonhos e projetos e culpam os filhos por não ter ido além. Nós temos histórias de muitas coisas, de mulheres como nós, mulheres normais, que vivem suas dificuldades interior e que só Deus conhece. E nós conhecemos a palavra também. Então, por isso, precisamos curar a nossa casa interior, porque ela precisa ser restaurada, curada, transformada de dentro para fora. Às vezes com os próprios filhos, negligência, né? Eu fiquei muito tempo em casa, irmã, muito tempo trabalhando, então eu não tive tempo de cuidar dos meus filhos. Só que hoje os filhos são infantilizados, são mimados, não são obedientes nem disciplinados. E às vezes, mas não corrige, não quero que ninguém corrija meu filho, que só eu sei corrigir meu filho. Então, quantas coisas a gente vive, mesmo estando dentro da igreja, porque na verdade nós somos carne e o nosso interior, a nossa casa interior não está curada e ela não está consertada. Não quero que vocês saiam do culto hoje pensando assim: Jesus, então a minha casa não está na rocha. A minha casa está só meia água na rocha, né? Mas não, dizer para vocês assim, é tempo de reconstruir a casa. Porque o verão está chegando, a primavera está chegando, o verão está chegando. Digamos que espiritualmente as casas de construção, as madeireiras estão cheias de material, através da nossa oração e da nossa busca, para que a gente possa se consertar para continuar este ano e continuar os próximos anos que vêm. Amém? E quero falar para vocês que na construção da casa ou na restauração da casa existem fases. E não é fácil passar por essas fases. Algumas aqui podem ser mais jovens, estão ainda na fase do alicerce, que é a fase mais importante, para que a casa não cambaleie no dia do vento e da chuva cai. Outras aqui podem já ter levantado as paredes de proteção da sua vida, já estão cuidando de como que essa casa deve ficar, não bate mais vento. Outras já colocaram um telhado, não chove mais para dentro. E outras já estão na fase do acabamento, que é a fase mais bonita, que é a fase mais tranquila, mas que ainda assim às vezes é cara, né? E é difícil. Então cada uma de nós estamos numa fase e nós precisamos reconhecer que fase é essa. E na nossa vida nós devemos evoluir cada etapa da nossa construção, porque nós estamos em processo até chegar o dia em que nós vamos encontrar Cristo Jesus. E enquanto nós estivermos nesse processo, a nossa casa sempre vai ter uma manutenção. Quem mora em casa sabe, né? É uma pintura aqui, é um conserto ali, é um portão que quebrou, é alguma matéria que tem que trocar. E isso faz parte. E nós continuamos morando dentro da casa. Nós temos que saber equilibrar as nossas vidas, iniciando pelos princípios e valores. Será que nós estamos vivendo os princípios e valores? Os nossos filhos estão dando continuidade a isto? Eu fui muito tocada esses tempos que nós tínhamos iniciado nos jovens
um momento que chamava Eles e Elas, onde só ficam os meninos e só as meninas, e eles e elas fazem perguntas e os líderes respondem. E uma menina tinha feito uma pergunta que era: como posso falar de Jesus e converter os meus pais, sendo eles cristãos? E eu achei aquilo tão forte, mas muito comum, acontece, dela dizer, claro que as perguntas eram anônimas, né? Dela dizer e enxergar que a casa dela não era tudo aquilo que mostrava ser quando os pais vinham no culto. E aquilo me gerou temor, e eu comecei a conversar com as meninas e dizer para elas, inclusive as meninas que cuidam das outras meninas, o quanto às vezes nós não vamos ter o exemplo de dentro da nossa casa, mas nós podemos ter o exemplo de outras que podem ser nossas mães espirituais, nossas amigas em Cristo, que podem nos orientar, até chegar um dia em que conheça essa família e possa estar ajudando ela, né? Mas então nós vemos às vezes o quanto de engano que é sutil que tem dentro de nós, que precisa ser curado e precisa ser transformado, baseado nos valores e nos princípios que nós achamos que estamos alicerçados, mas que ainda não acontecem. Como, por exemplo, os filhos, as crianças, quando ficam afundadas no celular, nos vídeos, olhando de todos os tipos de coisa. E eu sei que é difícil. É difícil. Eu tenho uma filha, ela tem 10 anos, e a gente aplica com ela um devocional, e a gente quer que ela entenda o que ela está lendo no devocional. Só que o atrativo do tablet, do vídeo, de tantas coisas, é tão difícil a gente conseguir fazer com que concentre, com que aprenda. E eu sempre oro para que ela possa ser amiga de Jesus, que ela possa buscar a Deus de todo o coração, para que ela possa ser filha de Deus, porque ela não vai poder ser neta. Os filhos não podem ir conosco assim, junto para o reino do céu, se eles não aceitarem Jesus como devem ser. Então nós temos que orar e nós temos que vigiar dentro das nossas casas, porque é muito sutil e o diabo está entrando e está mexendo com os nossos lá dentro, e se nós não estivermos atentas, nós vamos mostrar só a aparência, e nós não vamos mostrar, e nós não vamos curar o que está lá dentro e que precisa ainda ser transformado e curado e liberto. Depois nós vamos iniciando então a construção das paredes. É uma construção onde a gente sabe que tem coisas que a gente quer proteger dentro da nossa casa. Não existe casa sem parede. Tudo é fechado porque nós não queremos mostrar o que tem lá dentro. Então, tem coisas na nossa vida que, quando elas são curadas, são tratadas, nós precisamos nos proteger. Nós precisamos ir para o nosso secreto, estar com Deus, falar o que tem nos gerado aflição, para que Ele possa cuidar dentro de nós. E evitar também um pouco de exposição. Eu li alguns livros da Viviane Martinello, que eu sei que muitas acompanham, e um delas ela falava que nós devemos fazer em nossas vidas como um tapume em uma obra. O tapume é aquela, tipo aquela madeirinha, né? Um biombo assim, que vai tapando a obra. Ele só é tirado quando a obra está completa. Então nós devemos tirar algumas coisas e mostrar coisas quando a obra está completa. Por isso que nós precisamos saber com quem que nós nos aconselhamos, com quem que nós vamos falar os segredos do nosso coração, porque tem coisas que estão em processo, como um site em construção, e ainda não podem ser mostradas. É nós e Deus, né? No nosso secreto. E por último chegam os acabamentos. E essa fase de alicerce é muito pesada, dá barulho, dá quebradeira. Quem já participou de uma construção, ou quem fez uma reforma, uma construção em casa, tem gente que às vezes até tem que sair de dentro de casa, né? De tanta bagunça que dá daquilo. Então não é fácil.
Mas vai chegar o dia do acabamento. Vai chegar o dia. Vai chegar o dia de ver o piso bonito, de poder ver aquelas luminárias. Ai, como é lindo loja de luminárias, né? De lâmpadas, assim. Aquilo tudo tão bonito, assim, aqueles pendentes. Vai chegar o dia que nós vamos poder ver isso. Mas, enquanto isso, a etapa mais difícil é a etapa pesada, que chamam, que é da quebradeira. Então, que nós possamos estar, queridas, nessa noite, revendo o nosso coração. Revendo qual que nós estamos numa fase de quebradeira. Vamos precisar colocar abaixo algumas paredes que estão tortas em nós. Depois de muita chuva, de muito sofrimento, talvez o nosso telhado está todo quebrado. Vamos precisar trocar o nosso telhado para nós nos sentirmos mais protegidas. Nós vamos precisar reconstruir, vamos precisar limpar, assim como quem sofreu com as enchentes. Coisas terríveis, né? Das pessoas chegarem nas casas e não saber nem por onde começar a limpar aquilo tudo. É difícil. Mas tem muitas irmãs que eu sei que estão aqui, que passaram por isso e que hoje estão com tudo arrumadinho. Já está cheiroso, já está bonito. E assim Jesus quer fazer no nosso coração. Mas para isso, precisa passar por essa primeira etapa, que não é uma etapa muito fácil, mas que se nós passarmos por ela, falar para o Senhor, nos humilharmos, mostrar o quanto nós queremos revisitar o nosso coração. Senhor, quais são os meus traumas de infância que não estão permitindo com que eu consiga parar de querer ser validada pelos outros, a aprovação das outras pessoas, a comparação, a carência, porque nós nos tornamos adultos baseado nos sentimentos, nas emoções que os nossos pais ensinaram ou não. E quando a gente pede, queridas, Deus faz. Eu muitas vezes peço para Deus revelar áreas na minha vida que eu acho que estão trancados. E logo quando eu engravidei, teve uma área na minha vida que eu achei que eu estava resolvida e que eu ainda não estava, que era com a minha paternidade. E eu acredito que muitas aqui podem já ter vivido ou vivem isso. E foi uma coisa muito interessante, porque eu achei que eu estava resolvida e eu sentia dor quando eu lembrava das minhas vivências com meu pai, ou até agora, ainda adulta. E daí eu percebi que não. E Deus disse para mim: tu não estava buscando que eu te mostrasse áreas ainda que precisavam ser curadas na tua vida? Então estou te revelando agora. Só que daí eu disse: ai Deus, não precisava ser agora, podia ser um pouquinho antes, né? Porque com os hormônios da gravidez, a gente fica mais sensível. Mas foi muito bom, porque eu pude buscar mais, eu pude ler mais, eu pude orar mais. E Deus pôde revelar coisas, inclusive uma resposta muito simples, de que eu não posso mudar ele, eu tenho que mudar a forma como eu enxergo ele. E isso eu digo para vocês também, nós não podemos mudar os outros, nós podemos mudar como nós enxergamos os outros. O motivo deles serem assim, o porquê talvez eles são assim, porque nunca tiveram aquilo que nós talvez gostaríamos que eles dessem, eles não sabem dar porque não receberam. E isto Deus trabalha no nosso coração de forma individual, mas só para quem busca. Amém? Então, agora no momento louvor, posso chamar as minhas amigas aqui do louvor. Vamos baixar nossas cabeças e vamos estar refletindo ainda mais. Senhor, nós estamos no meio do ano. E eu creio e profetizo em nome de Jesus que todas que forem no retiro, ou aquelas que não forem, hoje também receberam aqui, já abriram seu coração e abriram as portas de revelação, para que o Senhor continue falando e mostrando, em todo esse mês de agosto, em setembro, o que eu tenho em mim que ainda não houve cura completa. O que a minha casa ainda tem, que está sendo segurada. Até agora eu lembrei disso. Lá na minha casa, por causa da infiltração, caiu a metade do gesso da sala de jantar. Então, quando eu olho para cima, eu enxergo isso aqui. Eu enxergo os ferros.
E daí isso que tava esses dias com um pau assim no meio para segurar o resto do negócio, né? E eu dizia: Deus, isso aqui tá tão feio. Eu preciso logo que isso seja consertado, porque eu não aguento mais olhar para esse negócio assim. E daí Deus me falou: mas tu esqueceu que tu primeiro precisa trocar o telhado para não entrar mais água. Daí eu pensei: é verdade. Então agora eu vou passar por uma enorme reforma para trocar todo o meu telhado, para depois eu receber o acabamento bonito do Gessim, com as luzinhas aparecendo. Então que agora nós possamos refletir sobre isso, amadas. O que tem em mim, Senhor, que tu ainda queres revelar? Em nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém, Jesus. Vamos nos colocar de pé e continuar orando e louvando, dizendo que, Senhor, em teus braços eu tenho descanso. Tu conheces, Senhor, as minhas lutas, o que está interno e que está vindo, Senhor, aquilo que está em oculto e que precisa ser revelado. Que tu continue abrindo meu coração e abrindo os meus olhos e mostrando, Senhor, o que eu não estou permitindo que seja curado na minha vida. Para que eu não me afaste das tuas promessas, do teu propósito e consiga alcançar tudo aquilo que tu queres para mim, Pai, na minha casa como lar e na minha casa interior, no meu coração, Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, no meu casamento, ainda que as coisas não estão organizadas, com os meus filhos, Senhor, que ainda eu tenho dificuldades em lidar com algumas situações, com a minha nora, com o meu genro, com várias situações, que o Senhor Espírito Santo possa trazer agora em seu pensamento, para que você possa estar orando, quebrando cadeias, liberando perdão e pedindo para que o Senhor limpe o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero chamar as nossas irmãs das congregações para que possam vir aqui em cima. Vanzete, a Cirlei, a Aline, as outras esposas dos pastores, nossa, aqui também, a Nara, a Roa, a Mirella, Cristina, para que possamos estar orando por esse retiro, orando também por cada uma de vocês que estão aqui representadas, e que, se vocês quiserem também, agora virem à frente, pedirem oração. Nós temos as nossas irmãs, as nossas obreiras e também as esposas dos pastores vão estar aqui para que possam estar junto orando com vocês. A palavra diz, né, que nós podemos então
nos apegar em Deus, porque todas nós somos dignas disso, de pisar serpentes e escorpiões em nome de Jesus. E em nome de Jesus sabemos também que na comunhão nós vamos ser curadas e trabalhadas. Amém? Amém. Pai querido, te agradecemos, Pai, por este momento, glorificamos pela Tua palavra. Oh Deus, que nós possamos sair daqui, Jesus, curados, Pai. Tu sabes, sei que todos nós temos nossos desafios, problemas, mas estamos aqui esta noite entregando a Ti, Senhor, toda a irmã que está, Senhor, aqui neste lugar, que o nosso coração possa estar firmado na rocha, possamos ser libertos em Teu nome, Jesus. Possamos também ter um retiro, Senhor, que possamos nos renovar, nos fortalecer, possamos vir encorajada. Aquela irmã que não pôde ir, não vai poder ir, guarda ela, fortalece ela, Jesus. Cuida, Senhor, das nossas casas e nos dá graça e nos fortalece em nome de Jesus. Amém, Jesus. Nessa noite nós estamos aqui, Senhor, reunidas em Teu nome, Senhor. E desde já, Senhor, nós declaramos e profetizamos, Senhor, que será um retiro abençoado, Senhor. Que todas as ministrações, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, estará lá conosco, Senhor. Toca, Senhor, as vidas das irmãs que estarão lá, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela ida e pela vinda, Senhor. Oramos pelos ônibus, Pai, por cada motorista, Senhor, que estará nos conduzindo, Senhor. Colocamos as vidas, Senhor, e te pedimos, Senhor, acampa os Teus anjos e nos leva, Senhor, em proteção, Senhor, em cuidado, Pai. Também oramos, Senhor, pela vida da Thaís, da Liana, Senhor, e toda a sua família, Senhor, que estarão, Senhor, intercedendo pelas irmãs lá, Senhor. Desde já também colocamos o parto, Senhor, da Thaís, Senhor, nas Tuas mãos. Cobrimos a vida da Thaís, Senhor, em oração, e estaremos, Senhor, sabendo, Pai, que Tu estás cuidando de tudo. Sabemos também, Senhor, que o coração da Thaís vai estar lá conosco, Senhor. Por isso, cuida dela, Senhor. Cuida dessa família, Pai. Em Teu nome nós oramos. Nós te bendizemos, Senhor. Privilégio, Senhor, poder estar nessa noite aqui ouvindo essa palavra que vem mexendo no nosso coração. Minha oração, Senhor, é que essa palavra vá para a nossa casa conosco e venha assim ser no mais profundo, ser trabalhado, que venha para fora, haja meditação e haja muito fruto, Pai. Em nome de Jesus nós cremos, porque a Tua palavra é poder. O poder que nos transforma. Tu vem constrangendo a nossa mente, nosso coração. Nos reunimos e nos sujeitamos a Ti nesta noite. Queremos crescer, queremos aprender de Ti, Senhor. Não vivermos com máscara, mas transparente na Tua presença, sendo mulheres sábias, mulheres, Senhor, frutíferas no reino. Nos alegramos porque vemos frutos hoje do retiro anterior, e nosso coração tem certeza do que o Senhor vai fazer. Muito mais Tu tem para realizar nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós cremos, Deus, e louvamos o Teu nome pelos feitos Teus até aqui, e o que o Senhor fará para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, a Ti todo o nosso louvor nessa noite. Cremos o Teu agir pleno sobre nós. Ansiamos, Espírito Santo, por mais de Ti. Queremos ser frutíferas, queremos ser mulheres que façam a diferença, Senhor. Em nome de Jesus, sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Senhor. E ministra vida em nós, Pai. Vida em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Te louvamos, Deus. Obrigada, Senhor, porque um dia fomos achadas por Ti, Pai. Te agradecemos, Senhor, por tão grande graça sobre as nossas vidas, Pai, por esse momento que Tu preparou para cada uma de nós aqui. Senhor, desde já entregamos esse retiro em Tuas mãos, Pai, crendo que grandes coisas, Senhor, Tu fará na vida de todas que estão aqui, Pai. Prepara cada momento, Senhor, e principalmente os nossos corações, Pai, para que muito mais do que aprender de Ti, Senhor, nós possamos dar frutos, Senhor. E que esses frutos, Senhor, abençoe muitas outras mulheres, Senhor, famílias, pessoas que sejam alcançadas por Ti, Senhor.
Entregamos, Senhor, a Ti o parto da Thaís. Senhor, abençoamos a Liana. Senhor, todo o momento do nascimento, Pai, Tu é poderoso, Senhor. E nós descansamos no Teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Te entregamos em nome de Jesus, Pai. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, Deus, pela essa palavra maravilhosa, Senhor Deus, que tocou nosso coração, Senhor, que nos faz, Senhor Deus, a lembrar, Senhor Deus, que o Senhor nos chamou, Senhor, o Senhor nos conquistou, Senhor Deus, e o Senhor começou uma obra, Deus, quando o Senhor nos chamou, Senhor. Que o Senhor venha cumprir, Pai, a obra, Senhor, em nós, Senhor Deus. Com tudo aquilo, Deus, aquilo ainda que está, Senhor Deus, pendente ainda, Senhor, cumpra o Teu querer, Senhor Deus. Eis-nos aqui, como diz a Tua palavra, Senhor. Então, Senhor, vem, completa a Tua obra em nós, Senhor. Completa a Tua obra, Senhor. Faz o Teu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que ainda está escondido, tudo aquilo que não está limpo ainda, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus. Nós Te pedimos, Senhor, com a Tua luz poderosa, Senhor Deus, venha tocar, Pai, cada coração, cada vida ali, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que temos a obra sendo feita em nossas vidas, Senhor. Então nós já Te louvamos que até aqui o Senhor nos ajudou, Senhor, e que o Senhor venha completar a Sua obra ali no retiro ali também, Senhor. O Senhor venha estar abençoando, Senhor, as irmãs que vão estar ali, Senhor, que elas possam receber, possam ser tratadas, Senhor, por Ti ali, Senhor Deus, que não haja, Senhor, nenhuma ali que saia da mesma forma que foi, Senhor, mas que elas venham ser tocadas por Ti, Senhor. Cada uma delas, Senhor, transformada, Senhor Deus, para que volte para os seus lares ali, Senhor, dando frutos, Senhor, e frutos que permaneçam, Senhor. Por isso, Deus, eu Te agradeço, Senhor, já por antecedência, Senhor, pela palavra que foi dada aqui, Senhor, e pelo retiro também, Senhor. Nós Te louvamos e já Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor vai completar a Sua obra, Senhor, a Seu tempo e ao Seu modo, Pai, em nome de Jesus. Pai querido e amado, nós Te agradecemos por esse momento aqui, Pai. E sabemos que Tu és o maior interessado para que cada uma aqui, Pai, realmente saia daqui já com um início de transformação. Talvez aquela transformação que estamos esperando há tanto tempo. Mas como foi testemunhado aqui, se colocarmos na Tua presença, Pai, os nossos anseios, nossos medos, Tu com Teu amor, Senhor, vai fazer a obra em nós. Vamos crer, Senhor, que Tu estás no controle das nossas vidas. E a Ti nós entregamos este controle. Por nós não sabemos fazer, não temos como fazer. Porque sem Ti nós nada podemos fazer. Então que o nosso início de transformação, Senhor, venha de dentro para fora, mas primeiramente colocando a Ti, Pai, como Senhor das nossas vidas, de cada momento, de cada situação, entregando tudo para que Tu faça a Tua vontade. Abençoa as irmãs que têm desafios, as irmãs que descobriram enfermidades, as irmãs que estão precisando, Senhor, de um toque especial do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, toca desde agora, Pai, e já vai preparando o milagre, Senhor. Em nome de Jesus, nós cremos num Deus que faz milagres e nós Te agradecemos, Pai, pelo amor que Tu tem por cada uma de nós aqui, Paizinho amado, em nome de Jesus. Você te deseja, todo céu te adora. Toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor. Andressa, eu queria aproveitar e já fazer uma foto aqui com as irmãs, que é tão difícil reunir todo mundo. Vamos ver se a gente consegue. Eu vou ficar no meio que eu emagreço. Teu trono é eterno, a barriga diminui um pouquinho assim. E pra sempre cantarei que Tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Amém, amém. Fico tão feliz de ver vocês aqui. Muito obrigada. Pra sempre Tu reinas, Teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que Tu és bom.
Mais do que irmãs em Cristo, nos tornamos amigas, né? Deus é bom. Todas juntas num propósito só.